Olá, sexto ano, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui pra gente corrigir as atividades do capítulo 22 de estudo do texto e também pra gente falar um pouquinho sobre o capítulo 23, que é o último capítulo desse terceiro volume. Então, pra gente começar a correção, né, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 448, número 1, que diz o seguinte: o título do poema é bastante rico em significados e revela parte do momento histórico em que foi escrito. Pesquise e responda. A. O que seria um estatuto? Bom, um estatuto, né, ele é nada mais nada menos que um regimento que contém leis. Ou seja, ele é um conjunto de leis, um conjunto de normas ou um conjunto de mandamentos. B. Qual é a importância de um estatuto para a vida em sociedade? Bom, o objetivo do estatuto, né, é garantir que todos tenham os seus direitos respeitados, cumpridos. E é por isso que ele é tão importante, né, por dar essa garantia aos cidadãos. No número 2, a gente tem uma tabelinha, né, que trata das estrofes e das expressões iniciais dessas estrofes. Então, a primeira, né, que é a estrofe número 1, artigo 1, começa da seguinte forma: fica decretado que. E isso acontece, né, até o artigo de número 5. Então, do 1 ao 5, né, a expressão inicial desses artigos são fica decretado que. No artigo 6, a expressão utilizada é fica estabelecido. Já na 7 é por decreto irrevogável. A 8 também é fica decretado que. 9 e 10 é fica permitido. 11 fica decretado. 12 decreta-se que. 13 fica decretado que. E por último, né, a 14, o artigo 14 começa com a expressão fica proibido. E aí vocês precisam pintar as linhas também, né? Vocês vão pintar a linha 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 13. A questão de número 3 pede para vocês correlacionarem, né, os versos do poema aqui com os problemas sociais. Então, no primeiro versinho aqui do número 3, o poeta pode estar falando da violência nos centros urbanos que obriga as pessoas a se trancarem em suas casas. A 2 fala do desmatamento e da falta de planejamento urbano que dizima áreas verdes, áreas naturais. A 3 fala, ou pode estar falando, né, melhor, sobre desemprego ou corrupção. 4, consumismo e corrupção. 5, impunidade e obscuridade na aplicação das leis, que é, né, o que gera insegurança aos cidadãos muitas das vezes. Terminando aqui a questão de número 3, né, que é um pouco grandinha, a gente chega à questão de número 4, que diz que a expressão, né, proibir a liberdade, apesar de ser uma expressão que pode parecer contraditória, né, no poema não é. E pede para vocês explicarem o porquê que no poema, né, essa expressão não é uma expressão contraditória, é uma expressão coerente ali. Bom, no poema, né, essa expressão proibição da liberdade não é incoerente, por quê? O poeta, né, vê a liberdade como se fosse algo natural do ser, né? Algo que não precisa ser definido, algo que não precisa ser explicado, né? Que não necessita de uma lei propriamente, porque é algo natural. Então, você não precisa prescrever, né? Aquilo ali não precisa existir na teoria, mas sim na prática. 5. Se o poema Os Estatutos do Homem fosse uma lei ao invés de um poema, e os seus postulados fossem cumpridos, como seria o mundo em que nós vivemos? Bom, aqui a resposta é pessoal, né? Então vai de cada um. No entanto, a gente pode perceber, né, que o poema trata de um ambiente de paz, de respeito, né, onde os seres humanos eles têm a sua liberdade garantida. E as relações humanas, né, elas são feitas por meio da verdade e da transparência. A 6 pede, né, para vocês compararem dois artigos, né, dois textos. E aí a letra A pergunta o que há de semelhante, né, ou seja, o que há de parecido entre o 5º artigo da Constituição Brasileira e o 1º artigo do nosso poema aqui, Estatutos do Homem. Bom, o que eles têm de igual, né, é que ambos falam sobre o direito à vida, né, como uma garantia a qualquer cidadão.
E quando se fala em qualquer cidadão aqui, está falando até mesmo dos cidadãos estrangeiros e não somente dos cidadãos que moram naquele lugar, ou melhor, que nasceram naquele lugar. Na B aqui, né, vocês vão fazer uma comparação nesse quadro, assinalando X, né, nas características no artigo 5º da Constituição e também no artigo 1 do poema. Bom, a primeira característica aqui, né, é escrito em prosa. Logo, o poema não se enquadra aqui. Então, o X que vocês vão marcar é no artigo 5º da Constituição. Logo, também, né, a gente já mata aqui que escrito em versos somente o poema. Tem a preocupação de usar palavras com nitidez, concordância e conectivos exatos para evitar a ambiguidade. Aqui já é o artigo 5º da Constituição, né? Usa repetições e faz jogos de palavras para criar múltiplos sentidos. Aqui já é o artigo 1 do poema. Explora a sonoridade das palavras, também é característica do poema. Explora o sentido conotativo, que permite várias interpretações, também é uma característica do poema. E quem explora o sentido denotativo, né, que é o sentido real das palavras, é o artigo da Constituição. 7. Uma das características da linguagem poética é a forma como ela explora a sonoridade das palavras. Que sons, né, sendo assim, se destacam nos versos a seguir? Em A, o som da letra V, em B, o som da letra S e em C, o som da letra A. A questão de número 8 traz um textinho da Constituição e a letra A pergunta que grupos sociais essas leis defendem. Bom, o artigo 227 defende as crianças, o 230 os idosos e o 231 defende os indígenas. B, que outros grupos sociais do país você percebe, né, você acha que precisa da proteção de leis, né, de leis específicas para protegê-los. Então, essa resposta aqui, né, é uma resposta pessoal e cada um vai ter uma opinião diferente aqui. Na 9, né, a gente vai relacionar aqui as definições de número 1 e de número 2 com as opções apresentadas nos parênteses. Então, aqui, né, o resultado final vai ficar da seguinte forma. Letra A é 2, B1, C1, D2, E e F, 1, G2, H1, I1 e J2. Terminada a correção, vamos ao capítulo 23, né, que é o capítulo que finaliza esse volume. Então, esse vai ser o último capítulo que a gente vai estudar nesse bimestre, né? Depois a revisão e aí sim vem as provas. Bom, o capítulo 23, ele trata de um novo gênero textual que se chama exposição oral. E o que é, né, uma exposição oral? A exposição oral é exatamente isso aqui que eu estou fazendo para vocês. Então, o que acontece aqui? Eu estou apresentando um tema para vocês, no caso, esse novo gênero, né, exposição oral, por meio da oralidade, ou seja, da fala. Então, nesse capítulo aqui, né, vocês vão começar a ver telas, né, imagens de Cândido Portinari. Esses painéis aqui, né, é uma obra dele que se chama Guerra e Paz e que é muito conhecida. É a partir dessas telas aqui, né, que vocês vão fazer a interpretação, assim como vocês fazem geralmente dos textos escritos, né, e responder às atividades. Após as atividades feitas, né, vocês vão lá na folhinha do estudo dirigido e vão ver qual é a proposta de produção textual para essa semana, que não é a mesma proposta do livro, porque eu não tenho como avaliar, né, uma exposição oral de vocês no momento. Bom, é dessa forma que a gente encerra, né, os estudos do capítulo 23 e também a correção do capítulo 22. Eu quero aproveitar esse vídeo aqui para relembrar vocês do projeto, né, que precisa ser entregue e que vale 10 pontos nesse bimestre, para vocês não deixarem de fazer e fazerem da melhor forma possível. Então, muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez em mais uma aula e até a próxima.